veio aqui nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que Deus ilumine ricamente a cada um para compreender o teu querer. Falo também para você que nos assiste pelo vídeo. E aí, da onde você está, que você possa fazer a sua oração pessoal e pedir a clareza a Deus, clareza do teu Santo Espírito para compreender a mensagem. O hino qual nós cantamos aqui nesta noite é um hino muito especial. Eu pessoalmente gosto, e este hino diz o seguinte: ele diz, fala de uma esperança que cada um almeja, Aqui diz o seguinte: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Particularmente, eu quero sim morar neste lugar, neste local, o qual Jesus foi preparar para cada um de nós. Creio que todos almejam morar também neste local que Jesus foi preparar. Por isso nós devemos, de acordo com o refrão 3, diz assim: deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar. Então, o foco aqui, irmãos, é deixar este mundo, é deixar tudo aquilo que impede eu ter um compromisso sério com Cristo Jesus. Deixar este mundo, em outras palavras dizendo, quer dizer, eu não vou olhar para as atrações deste mundo, eu não vou olhar para o que este mundo me oferece, coisa essas que impede eu ter um relacionamento íntimo para com Deus. Então, eu quero ir morar neste lugar. E de acordo com as profecias, não demora muito, Jesus está voltando para levar todos aqueles que desde já estão se preparando. A mensagem tem como título: quer subir para o céu vivo? Quer subir para o céu vivo? Una-se a nós. Muitas pessoas, irmãos, almejam realmente não passar por a morte, esta morte natural aqui. Muitas pessoas querem daqui vivas subir para o céu. E de acordo com Jesus, ele faz uma promessa assim, para um grupo de pessoas que desde já está se preparando, onde irão subir vivos para o céu. Um grupo de pessoas chamado 144 mil. Pessoalmente, eu quero me preparar para fazer parte deste grupo de pessoas. Não demora muito, Jesus está voltando para levar a cada um de nós que está se preparando para os céus, as mansões celestiais. Então, neste momento nós iremos compartilhar aquilo que Deus tem para cada um de nós nesta noite, que é a sua palavra. Peço a todos que abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia foi escrito pelo profeta João. João foi o último profeta a morrer, Ele viveu aí na década do ano 96, por aí. E aqui o profeta, ele fala, ele é transportado aqui neste capítulo para um tempo onde há um grupo de pessoas, especificamente falando aqui dos 144 mil, que está recebendo, ou seja,
o caráter de Cristo está sendo formado neste grupo de pessoas, neste povo, nos 144 mil. E aí, no versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Este é o verso que nós iremos comentar nesta noite. Aqui, como eu falei, João foi transportado, ele visualizou, ou seja, ele foi mostrado, que haveria um grupo de pessoas que eram perseguidos pelo dragão. O dragão, de acordo mesmo no capítulo 12, o versículo 9, é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Este grupo de pessoas, os 144 mil, é perseguido. Aqui diz que o dragão irou contra este povo, contra aquele grupo dos 144 mil que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, esta é a igreja de Deus. Aqui nós estamos falando da igreja de Deus. No capítulo 12 fala de uma mulher. No capítulo 17 fala de outra mulher. Especificamente o Apocalipse fala de duas igrejas. A igreja do capítulo 12, que é uma igreja revestida do sol, e de acordo com Malaquias capítulo 4, versículo 2, aqui está falando do sol da justiça, e o sol da justiça aqui é Jesus Cristo. O capítulo 12 está falando de uma igreja revestida por Cristo Jesus. Já no capítulo 17 está falando de uma igreja prostituta, de uma igreja que faz as coisas contra os desígnios de Deus. Mas aqui nós estamos averiguando o capítulo 12, e aqui diz que irou-se o dragão, irou-se o diabo contra a mulher, a igreja, e foi pelejar, fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu falei que esse restante aqui inclui-se, estou falando-se dos 144 mil. Esse é os remanescentes dos últimos dias. E aí no capítulo 14, depois vamos voltar para o capítulo 12. No capítulo 14, no versículo 1 de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 1 de Apocalipse, diz assim: o profeta, ele diz o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Aqui está falando dos remanescentes. Aqui está falando de um grupo, 144 mil. Aquele que, de acordo com o Apocalipse 15, o versículo 2, esse sairão vencedores da besta e também da imagem da besta. Isso significa que é um grupo de pessoas que está revestida pelo poder de Deus. E este cordeiro aqui, o qual o profeta vem falando, é Jesus. Mas aqui está falando especificamente de um grupo que tem na fronte, ou seja,
o caráter de Deus e de seu Pai é formado na vida deste grupo. Aqui não falou de 3 pessoas, aqui não falou de trindade. Aqui está falando de um grupo de pessoas que tem na fronte o nome do Cordeiro, que é Cristo Jesus, e também o nome do seu Pai. São os 2 únicos que é responsável pela nossa salvação. Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo, e ninguém mais. O seu Espírito é quem toca em cada pessoa, o seu Espírito é quem toca e mostra o caminho. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. E de acordo com a Bíblia, 1 João capítulo 3, o verso 4, pecado é a transgressão da lei. Então o objetivo do Espírito Santo é nos corrigir, é nos mostrar se estamos transgredindo a lei ou não. Então, este grupo, esta mensagem, este versículo, aqui derruba por terra a trindade. Bom, no versículo 4, continuando aí no capítulo 14, no versículo 4, diz que são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Mais uma vez, aqui está falando unicamente do Pai e do Filho. E este grupo segue exatamente o Pai e o Filho. A palavra imacularam, não se imacularam, significa, de acordo com o dicionário, não tem mancha. São um grupo de pessoas que não tem mancha, né? É seguidor exclusivamente de Cristo e também do seu Pai. No versículo 5 diz o seguinte: não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui é dito que esse grupo de pessoas também, que é manuseado exclusivamente por Jesus Cristo, ele não se achou mentira na sua boca. Ou seja, de acordo com 1 João capítulo 2, o verso 4, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Isso significa que tem a ver com o guardar, com obedecer os mandamentos de Deus e não obedecer. Aqueles que diz que amam a Cristo e não guardam os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso significa que este grupo de pessoas, os 144 mil, eles obedecerão os mandamentos de Deus. E há um grupo de pessoas que não se enquadra aqui no perfil do povo de Deus. O que é dito que não se achou mentira na sua boca. E se diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Isso significa que não se enquadra aqui no perfil do povo de Deus. Bom, voltando aí para Apocalipse 12, falando da igreja de Deus, aqui diz que há um dragão que está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus. Daí nós analisemos uma coisa: se o dragão, que é a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, de acordo com o versículo 9 do capítulo 12, se ele está irado, é porque alguém gosta desse povo que guarda os mandamentos de Deus. E este alguém que gosta é Deus.
Louva a Deus porque Ele ama um povo que obedece aos seus mandamentos. Louva a Deus porque Ele guarda, livra um povo que guarda os seus mandamentos. Aqui diz que eles também têm um testemunho de Jesus. De acordo com o capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui é um povo que guarda os mandamentos de Deus e automaticamente recebe a clareza das profecias. Aquele que não guarda os mandamentos de Deus, nem tampouco eles têm clareza das profecias. Não é revelado as profecias para eles. Por isso, aqui é dito que o dragão está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas que mandamentos são esses? Nós vamos especificar pelo menos 2 mandamentos, 3, aliás. Nós temos aqui na tábua 2 tábuas, como diz em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que Deus escreveu 2 tábuas dos testemunhos com seu próprio dedo. E nós temos aqui 2 tábuas. O primeiro mandamento, escrito com o dedo de Deus, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Bom, aqui no capítulo 12, no versículo 17, diz que o dragão está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqui nós estamos lendo o primeiro mandamento, onde Deus diz: não terá outros deuses diante de mim. E quando aparece alguém dizendo: olha, não, existe 3 deuses, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isto não é verdade, porque aqui Deus está dizendo: não terá outros deuses diante de mim. E aí quando eu começo a pregar assim, correto, do jeito que está escrito na Bíblia, o dragão fica irado, o diabo fica irado. Ele não quer que esta mensagem seja pregada para que o povo continue sendo enganados. Mas aí Deus usa pessoas, Deus usa a sua igreja para pregar a verdade. Eu digo a todos que não existe uma trindade, e está correto o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, diz Deus. Esse mim é no singular, não é no plural, é no singular. O segundo mandamento, ele diz o seguinte: o segundo mandamento, ele diz: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Este é o segundo mandamento, onde muitas pessoas também estão pisando. E o inimigo não gosta quando aparece um pregando a verdade. Há muitas pessoas que dizem amar Deus, há muitas pessoas que dizem amar Jesus, ser seguidor de Jesus, mas no entanto está pisando no segundo mandamento também, onde o próprio Deus, com seu dedo, ele diz: não fará para ti imagem de escultura. E há muitas pessoas por aí adorando imagens, coloca imagem em cima da mesa, nas suas igrejas cheias de imagens. Então já está desobedecendo a ordem de Deus. E aí quando aparece um pregando contra isso, o diabo fica irado. Ele fica irado. E o terceiro mandamento diz o seguinte: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. O que é tomar o nome do Senhor Deus em vão? É dizer que adora a Deus
mas no entanto está pisando nos seus mandamentos. Aí é onde adora a Deus em vão, é chamar o nome de Deus em vão. Bom, e aqui nós vamos falar o último, os 4 mandamentos da primeira tábua. E aí nós para por aqui e vamos continuar falando aqui sobre o capítulo 12 ainda. O 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalha e faz toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho neste dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal, nem o florasteiro que há na tua casa, das tuas portas para dentro. Este também é um dos mandamentos que o diabo fica irado quando o povo de Deus prega sobre este assunto. Por quê? Porque a maioria obedece e guarda o domingo como um dia de guarda. Dia esse que não está escrito na Bíblia. Aliás, ele aparece escrito na Bíblia como o primeiro dia da semana, de acordo com Mateus Lucas capítulo 24. Ele aparece como o primeiro dia da semana. Bom, esses são os mandamentos de Deus, escrito com o próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, versículo 18. E se você quer ter mais uma referência de todos os mandamentos, os 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. Bom, mas aqui diz que há um dragão que está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Irmãos, realmente ele está irado. E isso aqui é levado para um tempo onde vamos presenciar isso ainda. Onde aquele grupo de 144 mil vai estar lutando, vai estar batalhando contra a besta e a sua imagem. É um tempo onde o reinado da besta vai vai chegar ainda. Mas hoje, como povo de Deus, nós estamos já vendo isso aí. Nós estamos presenciando isso aí. As pessoas olham e dizem: olha, ali está um grupinho de pessoas, ali está um grupo de pessoas que fala só dos mandamentos. Irmãos, e tem muitos que dizem que esses mandamentos é de Moisés. Eu quero dizer que esses mandamentos não é de Moisés, são os mandamentos escritos com o próprio dedo de Deus. Quer ir para o céu? Quer fazer parte dos 144 mil? Una-se a nós. Una-se a nós na pregação do Evangelho. Bom, voltando aqui o verso ainda 17, aqui diz que não só o dragão não só está irado contra um povo, aquele resto, os remanescentes, são poucas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu falei que o testemunho de Jesus, de acordo com o capítulo 19 de Apocalipse, o verso 10, é o espírito da profecia. É um povo que deve ter visão das profecias. É um povo que deve ter clareza também das profecias. Profecias é algo que vai acontecer. Profecias não é algo que já aconteceu. É coisas que vai acontecer ainda. E
todo o tempo da história deste mundo, Deus guiou o seu povo por profecias. A Bíblia diz que onde não há profecias, o povo se corrompe. Está aí o resultado da corrupção que está aí no mundo religioso hoje, é por consequência do povo não ter uma clareza, não ter visão das profecias. Porque para ter clareza das profecias é necessário obedecer também os 10 mandamentos da lei de Deus. Porque de acordo aqui, o dragão, a antiga serpente, está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a clareza das profecias. Lá no livro de Isaías capítulo 8, no versículo 20, diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verá a alva. Então, exatamente isso, a lei e o testemunho, os mandamentos de Deus e o espírito de profecia. Mas talvez você deve estar dizendo, é um povo que adoram a Deus? Sim, é um povo que adora a Deus, é um povo que adora Jesus, né? É um povo que é manuseado exclusivamente pelo Espírito de Cristo. Não é uma terceira pessoa da Trindade, porque isso não existe. A Bíblia diz, de acordo com Paulo, capítulo 8, versículo 6 de 1 Coríntios, Paulo diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Há um só Deus, o Pai. Exatamente esta mensagem que nós estamos pregando. E quando Cristo sobe para o céu, de acordo com Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo diz o seguinte: porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito do seu Filho ao vosso coração. O Espírito de Cristo é quem nos conduz aqui neste mundo tenebroso de pecado. O Espírito de Cristo é quem diz onde nós devemos pisar, por onde nós devemos passar. A Bíblia diz que é o Espírito de Cristo que nos corrige, né? Que nos livra do juízo do pecado e da justiça. É exatamente isso que acontece, meus irmãos. Por isso, nesta noite, eu faço um apelo a cada um que aqui está e também você que me assiste pelo vídeo. Una-se a nós na pregação deste Evangelho eterno. É um Evangelho que não existe outro. É exatamente este Evangelho que Cristo disse que enquanto ele não for pregado por todo mundo, não virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Una-se a nós na pregação deste Evangelho eterno. E para você unir-se a nós, advertenciafinal.com.br. Una-se a nós. Que Deus abençoe a cada um aqui nesta noite. Que Deus ricamente esteja trabalhando, né? Que o Espírito de Deus esteja trabalhando em cada coração aqui nesta noite. E também você que aí está no seu lar, você que está me assistindo pelo vídeo. Que Deus trabalhe no seu coração para você continuar estudando sobre este assunto. E